Fala galera, estamos começando mais um Do Zero Podcast, estou aqui com o Eduardo. E aí, Kelvin, tudo certo? E aí, Eduardo, tudo certo? E aí, então, temos um convidado ilustre hoje? Temos um convidado ilustre, mas antes de nós falarmos do nosso convidado, quero pedir para vocês curtirem nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, seguirem nós nas redes sociais, @Do Zero Podcast. Hoje estamos aqui com o pastor Fernando Santos. É isso aí, Kelvin, Eduardo, né? Isso mesmo. Que honra, que alegria fazer parte desse momento aí. Me sinto honrado. Quero agradecer o convite de vocês, tá? A gente fica feliz do pastor ter aceitado, né? Mandei uma mensagem. É isso aí. Meio em cima da hora, em cima né? do laço, quase que a gente perde, né? De conversar com ele. É, então, Mais um, né? Você lembra? O da missionária também já foi assim, né? Da missionária também. Um dia antes ela tava aqui, a gente pegou no pulo e gravou com ela, né? Na verdade, tipo, à tarde eu fui entregar um negócio na casa da irmã Ciane, ali da presbiteriana. Ah, sim. E daí a irmã dela tava lá, a missionária, e eu vi ela assim, eu falei, cara, seria bacana gravar um podcast. Já mandei mensagem pra Ciane e tal. Sim. Daí a Ciane pegou e falou, já conversou rápido. Eu falei, não, hoje à noite, ela vai embora amanhã. Hoje à noite, então? Então hoje à noite. Cara, a gente gravou em cima. E foi uma benção, né? Tipo, e é benção de Deus, a gente poder compartilhar um pouco da palavra. Que bom, fico feliz, tá, de receber o convite de vocês. Isso aí, então, pastor, vamos começar do zero, né? Como a gente sempre brinca, esse tocadinho, começa do zero, né? Legal. Conta um pouquinho pra galera sua história, suas origens. Isso aí. Como que o pastor se converteu. É isso aí, vamos lá. Então, a história é longa. Antes de eu ser pastor Fernando, né? Sou o Fernando. Fernando é esposo da Ariane e pai do Samuel, hoje. Mas a minha história aqui em Candói começou aos 7 anos. Eu sou natural de Chopinzinho, cidade próxima aqui, e a gente veio para cá, então eu era criança ainda, né? E sou filho de uma família muito humilde, meus pais moram ali até hoje no bairro chamado Golupe, vocês conhecem ali, né? Sim. Então assim, meus pais humilde, família pobre, mas assim que me ensinou princípios, valores que eu carrego para a vida toda, sabe? Tenho orgulho. E eu tive a oportunidade agora de vir visitá-los. Mas a minha história ela é muito linda aqui em Candói, sabe? Eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Eu já fui aquele menino que vendeu sorvete na rua, trabalhava para o Marcelos ali quando ele tinha sorveteria. Vendi sorvete, depois vendi cachorro-quente numa barraquinha ali em frente ao ginásio. Depois eu trabalhei 6 anos na refrigeração do Titão, que hoje ele está ali na Avenida Manuel Ribas ali. Manuel Lopes, isso mesmo, Tá ali o Titão. Então, assim, eu trabalhei 6 anos com ele e foi ali que começou, né? Meu primeiro trabalho, empregado, né? Recebendo. Então, assim, pra mim, na época, eu tinha uns 12 anos por aí. Então, comecei a trabalhar já cedo, né? E aí, depois eu entrei no mercado, no Mercosul, né? Na época era o Amude, né? Lá na esquina lá, e depois eu trabalhei na Coamo, né? E assim, minha história é sempre de superação, sabe? Sempre tive que trabalhar, dar os pulos, né? Menino bombril? Exatamente, mais ou menos tudo. isso, fazia de tudo, né? E assim, minha família é grande, somos em 9, né? A turma é grande, a maioria mora por aqui mesmo, tenho só uma irmã que mora em Curitiba e os demais moram aqui mesmo, sabe? Meus pais são muito conhecidos aqui na cidade, né? Apesar de uma família muito, muito humilde, né? Mas são conhecidos e a minha história começou por aí, né? Trabalhando sempre. Aos 12 anos eu fui para a igreja aqui na Presbiteriana Renovada, através de um amigo de escola, né? Fui para a igreja aos 12, aos 13 anos eu me batizei, tomei a decisão de descer as águas, me batizei. Aos 18 eu senti necessidade de aprender mais sobre a palavra. Eu era aquele menino chato. Eu acho que o meu pastor na época, o Edson, eu devo ter dado muito trabalho para ele, sabe? Assim, eu gostava muito de saber sobre a Bíblia, conhecer as histórias, por quê? Por que Jesus disse isso? Quando nós estávamos conversando aqui no início, né? Por que Jesus disse isso? Né? Eu era um menino curioso. E sempre trabalhando assim ao lado do meu pastor, né? Fui um menino bem ativo na igreja, levei meus pais, né? De toda a família só eu, meu pai e minha mãe foram para a igreja na época, né? Quando eu tinha aí meus 12 anos. Aí com 13 eu me batizei,
com 18 surgiu aquele desejo de fazer seminário, né? Que é fazer teologia. Aí eu queria ir com 18 anos. Aí o meu pastor falou, você é muito novo ainda, espera um pouco. Espera aí chegar aos 20, você vai estar mais maduro, né? E aí eu entendi como um não de Deus, né? Aguardei, continuei trabalhando no mercado, aí no Mercosul. Aí até que chegou no momento eu falei, não, agora é a hora, sabe? E aí a gente aceitou o desafio e fomos pro seminário. Então, aos 20 anos, seminário, mas tipo, nesses 2 anos de espera ali, a expectativa sempre... Sempre, sabe, queimando dentro de mim a vontade de ir, só que assim, ao mesmo tempo eu entendi que eu não estava preparado, né? Era muito novo, 18 anos, não tinha também condições financeiras, meus pais também não tinham, né? Para me ajudar, porque é uma faculdade, né? Sim. 4 anos, na época era 4 anos, agora o seminário é 3, né? Mas na época era 4 anos, então assim, eu entendi como não de Deus, sabe? Eu soube aguardar, aí quando chegou aos 20, aquele desejo continuava queimando, sabe? E aí eu tive total apoio do meu pastor na época, que era o Edson, e ele, com o conselho da igreja, né, acabou me enviando para o seminário. E aí esse foi assim, um aprendizado e tanto. Seminário, sabe, eu indico para qualquer um. Só que eu digo que lá é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, sabe? Que os desafios são muitos, mas você aprende na prática o que é viver na total dependência de Deus. Principalmente eu, assim, que vim de uma família humilde, sabe? Que quando apertava a situação financeira, eu sabia que não tinha como recorrer à mãe ou pai. Né? Então, assim, eu tinha que recorrer a Deus. Eu não tinha outra saída a não ser Deus. E aí você aprende com as próprias circunstâncias a viver pela fé, né? A viver na dependência. E foram 4 anos assim fantásticos, sabe? Do cuidado de Deus, da dependência mesmo de Deus, sabe? Aprendi muito. Seminário. Pastor, conta um pouquinho das experiências que o senhor teve durante o curso, chegou a pensar em desistir. Sim. Tipo, muitos pastores falam, né, que no 3º ano ali, tipo, você desconverte, vamos dizer assim. Então, o seminário, assim, ele é fases, né? Sim. Fases. Quando você inicia, é aquela expectativa, aquela novidade, né? Então, você tá com sede. Primeiro ano é bênção demais. No segundo, quando entra a teologia sistemática, né? Você muita coisa vem contra o que você crê, contra o que você acha que é certo, né? O nosso achismo, né, entra em choque com o que é a realidade da Bíblia, né? A palavra de Deus. Aí, assim, tem alguns colegas, não foi o meu caso, né? Mas alguns colegas, eles até surtaram, entendeu? Sai de si, né? Porque dizem, não pode ser verdade. Por exemplo, vou citar só um exemplo. Você chega lá no seu primeiro dia de aula do 2º ano, o pastor diz assim, me prova que Deus existe. Porque para você existir, tem sua mãe, né? Você veio da sua mãe. E Deus? Me prova que Deus existe. Ou seja, no primeiro momento você já é chocado, né? Então, assim, tem alguns que entram em crise teológica, crise espiritual. Aí junta também o emocional, né? Porque você está longe da família, né? Então, junta tudo, a pessoa acaba entrando num choque. O 3º ano, assim, já é mais, assim, aquela sensação, nossa, superei, tô no caminho certo. O 3º ano parece que a ficha cai, né? Diz, não, é isso que eu quero mesmo, vou até o fim, que aí só falta mais um ano, então você não vê a hora de acabar, né? Mas assim, para mim foi muito marcante. Por quê? Porque desde o meu 2º ano eu tive que ralar muito, né? Como diz o ditado, trabalhar muito, porque eu tinha que estudar, trabalhar e pagar o seminário. E quando eu não trabalhava, eu lembro que na segunda-feira era dia de folga. Eu lavava carro numa revendedora para ganhar uns trocadinhos para mim poder pagar o seminário. E aí muitas experiências, por exemplo, eu juntava lá R$100 que eu ganhava na segunda-feira, as escalas que eu fazia pregando nas igrejas, que eles me davam, né, sempre uma ajuda de custo, e aí seminarista até hoje viaja de carona, né? Coloca uma plaquinha lá, estudante, e aí eu fazia muito disso, estudante para tal lugar, para ir ministrar, né? E a gente ministrava. E então, assim, para arrecadar fundos, né? Então, assim, eu via os meninos comprando roupa, comprando livros, e a minha preocupação era manter o seminário, sabe? Era pagar o seminário para poder dar continuidade ao curso, né? Mas, assim, graças a Deus eu vi o cuidado de Deus em tudo, sabe?
A partir do 3º ano eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar. E aí a gente já entrou num propósito, depois de 2 anos de namoro, de casar, né? Metade do segundo ano de namoro a gente projetou casar. Aí tinha mais essa, né? Preparar para o casamento, né? Pro casamento e também para formatura. Sim. Então juntou tudo, sabe, Eduardo? Juntou tudo. A preocupação assim com o casamento e a preocupação, e vai ser uma alegria para nós. Mas aí alguém chegou para mim e falou assim: olha, você não tem chamado. Você vai fazer o que lá? Desista dessa ideia. Você vai lá, vai ficar o quê? 1 mês, 2 meses? E aí assim foi até curioso, sabe? Porque no 3º mês, assim, eu ouvindo aquelas palavras dentro de mim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô no lugar certo, sabe? E aí eu sempre me preocupava, e se não for o que eu quero? E se não for o que Deus quer? Sabe? Ficava aquele turbilhão de questionamentos. Mas assim, graças a Deus, Deus foi confirmando a cada dia, sabe? E que era lá o meu lugar, que Deus tinha um propósito naquele lugar. E lá eu vivi experiências assim, sabe? Sobrenatural. Hoje eu moro pertinho de Cianorte, 40 quilômetros. E toda vez que eu vou no seminário, que a gente passa por lá, a gente traz à memória boas lembranças, né? Tempo de avivamento, de experiências com Deus. Só você e Deus, sabe? Eu morava com mais 2 colegas no quarto. O pastor Gilvânio, hoje lá de São Paulo, e o pastor Levi, de Nova Santa Rosa. Então assim, só que às vezes eles não sabiam o que eu estava passando, tá? E como eu também não sabia o que eles estavam passando, mas eu tinha plena convicção de que Deus estava ali comigo, sabe? Às vezes eu entrava no meu quarto, eu chorava só para Deus, mas eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim, tá? E uma das grandes preocupações assim no seminário, além do espiritual, né, que você tem que cuidar sempre, é o financeiro, né? Uma preocupação constante, né? Que você não pode falhar uma parcela que você fica sem estudar, você retorna para sua cidade, né? Então assim, a preocupação era financeira também, né? E assim, como eu sabia que não tinha suporte, eu via o cuidado de Deus, sabe? Nas escalas, no meu tempo eu fazia muita escala. Tive o privilégio de conhecer muitas cidades, sabe? Ter muitas experiências, porque como eu viajava de carona, peguei carona com padre, peguei carona com pessoas que estavam traficando. Eu peguei carona assim com muita gente, sabe? Mas as experiências na estrada, sabe? E uma delas eu quero compartilhar com vocês. Uma delas, assim, eu tava lá no trevo de Cianorte, e aí com a plaquinha, Campo Mourão. Estudante para Campo Mourão. Aí um rapaz veio, passou no trevo, foi lá na frente, virou a volta e voltou. Aí me deu carona. Entramos, ele começou a compartilhar a vida dele comigo. Falou, você é pastor, você é padre. Porque quando você fala seminário, né? Seminário tem tanto o evangélico quanto o católico, né? Sim. Então ele falou, você é padre ou é pastor? Eu falei, bom, estou estudando para ser pastor. Aí ele falou assim, então eu quero compartilhar minha vida com você. E a gente veio a estrada toda, 50 quilômetros, compartilhando assim a vida dele. Ele contando, estava em crise no trabalho, crise no casamento, foi desabafando. Quando chegou em Campo Mourão, ele falou assim, moço, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu preciso voltar embora. Só que aí eu entendi por que ele foi me levar lá. Porque ele precisava desabafar. Eu tive a oportunidade de evangelizar, orei com ele antes dele voltar embora, não me cobrou nada, me levou, eu fui ministrar lá e assim, só que eu entendi um propósito, sabe? Aquela experiência me marcou. E aí anos depois, eu lá pregando numa igreja em Cianorte, quem estava lá me ouvindo? Ele. Eu terminei a pregação, ele me chamou do lado e falou assim, você lembra de mim? Mas tanta gente, né? Não lembrava. Ele falou assim, eu fui aquela pessoa que te levei em Campo Mourão, você falou de Jesus, eu voltei em casa, restaurei meu casamento. Nossa. E hoje eu estou na igreja. Cara, foi tremendo, sabe? Então assim, de todas as experiências, essa pra mim foi a mais marcante. E pra gente ver como que a experiência marca, né, a vida da gente.
Ele pegou e chegou, viu, você me conhece? O pastor, não sei. Mas a partir do momento que ele falou qual que foi a experiência, o pastor já na hora, né? Sim. Já lembrou que é. É. E o agir de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar debaixo do propósito de Deus e entender o propósito de Deus. Né? Sim. Eu vejo assim, né, que você pode ter o conhecimento bíblico, teológico, né? Ele vai ter uma base, né? Sim. Muito boa. Mas as tuas experiências com Deus que vai te manter de pé. Exatamente. Eu vejo assim. Exatamente. Porque você lê a Bíblia e você vê experiências de pessoas, né, que tiveram encontro com Deus, né? que viveram. Mas você sentir, você viver, igual o pastor fez uma pergunta, né? O professor, né? Uhum. Como que você sabe que existe Deus, né? Como que sabe que Deus realmente existe, né? Sim. Sentindo, né? Sim. Acho que essa pessoa não tiver essa experiência de sentir Deus mesmo, sentir Sim. o toque de Deus, sentir ver algo o cuidado sobrenatural de Deus mesmo, sentir a presença de Deus e vimos assim, experiência assim, que eu tava precisando, o pastor contou, né? Tava precisando de uma carona e o cara foi lá só pra te levar. Sim. Tipo, essas experiências que te motiva e que te sustenta, né? Exatamente. Ali eu vi o cuidado de Deus, sabe? Porque eu tinha um compromisso, né? Não tinha condições de ir. E aí eu vi o cuidado de Deus nisso, sabe? E tantas outras experiências assim, sabe? Que é profunda com Deus que eu vivi no tempo de seminário, sabe? E assim, se fosse necessário passar, eu passaria tudo de novo, sabe? Pelas experiências de avivamento que eu vivi lá, sabe? De a gente tá orando lá em 3, 4, de repente o seminário todo ser incendiado assim pela presença de Deus, sabe? Os professores parar, sair da sala de aula e falou, acabou a aula hoje, vamos orar. Nossa. E aí a gente parava no pátio do seminário, sabe? Era aquele fogo, sabe? Aquela presença. Então, assim, eu daria tudo sim para voltar tudo no tempo, sabe? Porque as experiências foram boas, foram marcantes, né? Marcaram. Marca muito, né? E assim, você vê o cuidado de Deus em tudo. Então, assim, passou 4 anos, assim, foram tempos difíceis? Foram. Mas aquilo me fortaleceu, sabe? Que no campo, como pastor, os desafios são imensos o tempo todo, né? É aquela coisa assim... A gente não consegue agradar todo mundo, os desafios são imensos, né? Por mais que você faça, se dedique, às vezes nem sempre tá bom. Então os desafios continuam, né? O tempo todo. Mas uma das lições dependa de Deus e não de quem você é. Como você falou, a teologia ajuda muito. Eu indico qualquer um fazer teologia. Entende? Mas o que vale é a sua vida com Deus, a sua experiência, né? Aquele temor que você tem de Deus. É você saber quem você é, sabe? Que você é filho de Deus, que você tem um chamado e que você está fazendo algo que agrada a Deus, né? Então, pastor, aproveitando já esse gancho que a gente está falando sobre a teologia, se a gente vê, né, sobre essa semana, né, sobre a reforma protestante, né, a gente vê, né, tudo que os grandes heróis da fé, né, os avivalistas e toda a história da igreja desde o começo, né? Quanta gente morreu defendendo, né? A verdade, né? A verdade, né? Exatamente. Foram jogados foram incendiados, que estão incendiados, Fogueira, né? né? Fogueira, né? E não negaram, né? As cruzadas e tudo mais, né? Perseguição dos judeus, né? Sim. Você vê eu estava pensando, né? Mas o que ardia no coração deles? Uma certeza, uma anestesia para suportar tudo aquilo que eles suportaram, né? Na verdade, a chave de tudo é conhecer a palavra, né? Palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu vou morrer pela verdade. Né? E foi o que aconteceu, né? Os heróis aí, você tocou na reforma, a gente falou sobre isso agora, final de semana passado, no domingo, né? Dia 31 de outubro, falamos aí dos 504 anos da reforma. E foi o que aconteceu, por exemplo, com John Hus, né? John Hus, por pregar a verdade, ele foi considerado um herege, pedindo para ele negar o que ele pregava, mas era a verdade, ele preferiu ser queimado. Né? E uma das frases dele antes de morrer foi: John Hus significava ganso, né? Ganso, tinha um significado de ganso. E ele disse para a população que estava queimando ele, para aquelas pessoas, dizendo assim: olha, hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui 100 anos vocês vão ouvir um cisne cantar e não vão conseguir calá-lo. Por quê? Porque ele está se referindo à palavra de Deus, né? Estavam matando ele, mas a palavra de Deus ia cantar, continuar cantando, né? Continuar falando aos nossos corações, a verdade que ele defendia, né? Então, assim, são homens que se entregaram, preferiram morrer do que ser infiel, né? Porque defendiam a verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela deve ser a nossa base de tudo, né? Ela é suficiente. É as 5 solas, né, da reforma, né?
a graça, a fé, Cristo, né? Cristo é suficiente, a graça, a fé, a glória somente a Deus, né? Hoje nós vivemos um paradoxo, né? Onde o homem quer receber glória, mas os princípios da reforma era a glória somente a Deus. Nós dependemos de Deus e somente a Escritura, né? Então, nós precisamos somente da palavra, ela é suficiente, né? Kelvin, como a gente tava conversando, né, sobre a igreja nos dias de hoje, né, o quanto que a gente se desviou, né, da parte teológica, né. Pastor, como que o senhor vê hoje, assim, a gente como cristão, assim, a gente necessita urgentemente de uma reforma, né? Exatamente, a gente sempre brinca, né, se Lutero tivesse vivo hoje, ele tava colando de novo lá na porta de muitas igrejas aí as 95 teses, né. Então, assim, hoje eu vejo assim, a necessidade de uma reforma, de uma volta, não à religiosidade, né, mas à palavra. Precisamos, porque infelizmente o evangelho hoje que tem sido pregado em muitos lugares, infelizmente não é o verdadeiro evangelho, né? É o evangelho da facilidade, da prosperidade, da barganha com Deus, né? E Deus não é isso, né? Deus não é isso. Deus quer que a gente busque Ele pelo que Ele é, né? Ele é Deus, né? Não pelo que Ele pode fazer, né? Lógico que Deus faz, né? Mas a gente deve buscá-lo pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é, né? Ele nos criou para a sua glória. Então, hoje há um abismo muito grande mesmo, Eduardo, né? Precisamos voltar. Uma das solas, né, que é somente a graça, né? Que Sim. Salvação só vem com a graça, né? Não é um mérito nosso, não é pelas nossas obras, né? Mas também se trouxe uma graça barata, né? Exatamente. Hoje, né? Se barateou sem a graça, preço, né? Exatamente. Sem um preço a ser pago, né? E a graça não é isso, né? A graça é reconhecer o sacrifício, né? O alto preço de Cristo, né? Então, assim, somos salvos não por aquilo que a gente faz, né? Que a ideia hoje é essa, né? Se eu fizer uma boa ação, se eu fizer boas obras, eu garanto um lugar no céu. Não, não é dessa forma, né? É pelo que Cristo já fez por nós, né? A salvação não vem pelas obras, né? Exatamente. Pela fé. Efésios diz isso, né? Para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém se... Senão seria... muito fácil, pegar né? e ia fazer boas ações. Não, agora eu vou pro céu porque eu fiz boas ações, né? Exatamente. E não pelo sacrifício de Jesus. Que nem a gente comentou ali a respeito de ter se falado muito menos em pecado hoje dentro da igreja, né? Sim. Tipo, a gente, o evangelho barato, né? A gente renunciar às nossas vontades, às nossas paixões, deixar de lado um pouco. As pessoas às vezes ficarem procurando respaldo bíblico para pecar. É verdade. Que infelizmente existe demais isso. A gente vê pessoas buscando respaldo na palavra de Deus pro pecado dela, que ela já tá vivendo aquela vida, ela só quer ficar, digamos assim, confortável. Não, eu tô confortável. A Bíblia tá falando isso. Exatamente. E pega um texto isolado ali, se agarra naquele texto. Um versículo isolado, faz por isso que a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Pra gente ser liberto verdadeiramente do pecado, da vida de pecado, a gente tem que conhecer a palavra. E é essa palavra viva que o pastor falou, né? Exatamente. Que vem até hoje. Tipo, olha quanta coisa aconteceu, se a gente olhar toda a história tanto desde da criação até hoje, a palavra de Deus está aqui na nossa mão ainda. Exatamente. Não se perdeu, né? Exatamente. Tipo, e pessoas passaram, pessoas morreram por essa palavra, famílias, né, sofreram por essa palavra, mas a palavra está aqui viva para a gente, né? Poder estar compartilhando dela, né? E se hoje a gente fizesse, vamos dizer assim, a gente saísse e fizesse um anúncio na cidade, né, um carro de som. Hoje vai ter o culto da cura. Lota. O culto da vitória. E o culto do ensino bíblico. É um abismo, né? É um abismo. Você acha alguém? O culto do ensino bíblico fica pra meia dúzia, né? Fica pra bem poucos. Graças a Deus ainda tem aqueles que tem, mas né? espero que tipo as pessoas despertem pra isso, né? Que haja uma reforma nessa questão das pessoas darem importância por ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, não ficar só com a palavra de Deus ministrada em culto. Sim, exatamente. Porque às vezes
tipo, é uma mensagem pregada, ministrada, direcionada por Deus. Sim, só que pra gente viver o evangelho, a gente precisa de muito mais que isso. Muito mais do que uma pregação, né? Precisa da nossa leitura diária, a gente precisa Sim. da nossa busca diária por mais conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. Né? Eu falei no domingo passado, né, na minha igreja lá em Toneiras, que um dos grandes benefícios da reforma foi colocar a Bíblia na mão do povo, né? Que na época era só o clero que podia ter, né? Só os líderes, né? Então, assim, a reforma trouxe isso. Colocou a Bíblia na mão do povo. Mas hoje o povo não valoriza isso, sabe? O bem mais precioso, a palavra de Deus, ela é deixada de lado, usada como amuleto, como nós conversamos aqui, né? Um amuleto, como aquele, não, aprontou um tempo de chuva, abra lá no Salmo 23. Entende? É como um amuleto. Passando. As Bíblias com o Salmo 91 amarelo, né? Tipo, em cima. Como se fosse um amuleto. Ou é Salmo né? 23. Eu antes de conhecer o. De ir pra igreja e tudo mais. Sim. Cara, eu sabia o Salmo 23. Era a única coisa também da Bíblia. Eu lembro que uma vez, antes de tudo acontecer, de eu realmente me encontrar com Jesus, eu tive um período que eu fui pra igreja, mas eu fui por aquilo, buscar meus próprios interesses, entendeu? Sim, Não foi porque eu queria conhecer a Cristo, eu queria... vou ir pra igreja porque eu quero que o meu pai seja liberto do alcoolismo dele e eu vou pra igreja. Eu lembro que era na presbiteriana, ali na Paz. Daí tinha a oportunidade, né? Daí eu falei, eu quero uma oportunidade, né? Peguei, fui lá e pedi a oportunidade, daí eu li o Salmo 23, eu lembro disso. Daí depois eu peguei, né? Daí tem toda uma história pela frente. E depois de um bom tempo, depois de eu desacreditar de Deus, que eu fui ter um encontro verdadeiro com Jesus. Olha que legal. Que era um encontro que eu precisava ter, não pelo... Que engraçado, né? Tipo, no primeiro momento eu fui pra igreja... Não por aquilo que você foi, porque eu queria que o pai pegasse e parasse de beber. Quando eu realmente tive um encontro com Jesus, cara, foi uma das coisas que aconteceu muito depois. Porque primeiro eu tive uma transformação na minha vida, na minha caminhada. Daí depois eu vi a transformação na vida do meu pai. Olha que legal. Entendeu? Através do evangelho, através da palavra. Através de um dia eu lembro que um dia eu tava na igreja, assim, eu tava com a minha Bíblia, a primeira Bíblia que eu tinha comprado, assim, né, cara? Aquele amor. Tudo anotada já, tipo, porque eu tinha uma curiosidade enorme, né? E no culto, assim, eu senti, meu pai tinha ido na igreja, eu senti, assim, cara, de pegar e dar pra ele aquela Bíblia. Olha. Daí eu peguei, fui lá, dei pra ele. Daí um dia eu chego assim, ele morava num quartinho assim, eu chego lá, ele com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Falei, cara, a palavra de Deus. E daí depois hoje eu ver a transformação dele, cara. Tipo, é a palavra de Deus que foi ministrada pra ele que fez a transformação na vida dele, assim como é na nossa. E as pessoas não dão valor pra palavra que tem. Isso que você falou é interessante, porque às vezes assim, a palavra necessariamente às vezes não precisa ser falada, né, mas vivida. Né, o seu exemplo aí alcançou, né? Então, assim, às vezes a gente vivendo a palavra na sua integridade, na sua verdade, você consegue influenciar, né? Hoje, assim, onde eu chego, graças a Deus, assim, eu consigo influenciar muitos jovens, sabe? Lá mesmo em Toneiras, lá, tem muitos jovens, sabe? Então, assim, mas não tinha, né? Mas hoje a gente já tem uma célula de jovens boa, caminhando bem, sabe? Então, assim, pessoas que a gente influencia só com o exemplo, né? Às vezes você nem prega, você nem fala nada, mas você procura viver aquilo que a palavra pede, né? Então, o testemunho fala mais alto, né? Essa questão do testemunho pode ser muito interessante. Então, já vim de um berço cristão, só que, assim, não era convertido, era convencido, sabe? Aquele cristão convencido, que ele acha que ele sabe, sabe de tudo. Aquele cristão orgulhoso, sabe? Eu sei mais que todos os outros. Eu que sei, os outros não são nada. É mais que o pastor. O pastor falou assim, não, isso não tem nada a ver. Eu acho já estava até corrigindo o pastor. Estava corrigindo o pastor, né? E através de um exemplo mesmo. Eu trabalhava numa loja de imóveis e um rapaz começou a trabalhar lá, um rapaz barbudo, assim, tá? Eu pensei, esse cara não é de Deus, né? Já julgando, já, né? Já julga, né? Já julgando, meu cristão, né? Era na sua humildade. A quarta pessoa da Trindade, né? Já julgando, né? Esse cara aí, acho que meu bandido, né? Barbona, né? Jeitão meio diferente do sotaque lá do Espírito Santo, né? Cara, mas eu pude perceber, cara, no testemunho de vida dele, cara, aquilo foi me acendendo uma chama, sabe? Sim. O que esse cara tem que eu não tenho? Eu olho pra ele e sinto paz, eu tô com ele assim, as conversas dele é diferente.
Nunca me convidou para ir na igreja. Nunca me convidou para ir na igreja. Ô, viu, que dia que tem tanta igreja? Eu quero ir lá. Eu quero conhecer esse Deus que você serve, porque esse teu é diferente do meu. Olha né? aí, que interessante. Cara, e realmente... Influencia, você né? vê com palavras convencem, mas um testemunho arrasta. Sim, exatamente. Arrasta. Isso é muito importante, né? Na vida de qualquer cristão, né? Você procurar dar o exemplo, né? Lógico que ninguém é perfeito, né? Você tem seus erros, suas falhas, mas você tem que procurar ser o mais parecido com Cristo, né? Eu lembro de Atos capítulo 11, né? Pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque era um povo que se parecia com Cristo. Pequeno Cristo. Exatamente, pequenos Cristos, exatamente. Então, é isso que pode ganhar uma pessoa, né? Ganhar vidas para Cristo, né? E daí, aí me vem uma pergunta. Estamos sendo dignos de ser chamados de cristão hoje? Exatamente. Ou estamos só levando o nome? Estamos sendo os pequenos cristos? Aí Exatamente. que tá, né? A gente tem que ver se a gente só tá sendo apenas chamado de pequeno Cristo. Porque, ou a gente tá sendo realmente. Na prática, Na né? prática, no dia a né? dia. Exatamente, Por isso que talvez assim, talvez não há tanta mudança, sabe? Porque não vê a mudança que há nos cristãos, né? Então essa é uma reflexão importante, né? Para ver que tipo de cristão a gente é, né? Uma coisa que eu sempre me cobro da minha igreja, dos meus fiéis lá, que acompanham, é aquilo que eu sou na igreja, eu tenho que ser na cidade, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser onde eu estiver, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Porque às vezes é fácil ser crente na igreja, né? Na igreja todo mundo é igual, mas a diferença está lá fora. Tudo santinho, né? A diferença está lá fora, onde eu convivo com as pessoas que caminham comigo, né? As pessoas têm que querer estar ao meu lado, né? Isso é um bom sinal. O pior é quando as pessoas fogem de você e não querem acompanhar você, né? Aí é preocupante. Porque tem os dois extremos, né? Tem aquele crente que é convencido, que acha que é crente, mas não é. E tem aquele crente que é chato, né? Porque ele quer ser a quarta pessoa. E tem que todo Deus, mundo seja Jesus, como ele. o Espírito Santo é ele quer ajudar o Espírito Santo. Ele que quer convencer, né? E por isso muitas pessoas criam uma aversão à igreja evangélica, porque pessoas não souberam conduzir, não souberam ser um cristão. E se queriam impor goela abaixo a palavra de Deus, né? É que nesses dias eu tive uma experiência semelhante a isso. Não sei se eu cheguei a comentar em algum podcast. Não sei se eu cheguei a comentar com o Diego sobre isso. Mas, tipo, eu tava num lugar e daí surgiu uma oportunidade de falar de Deus. E eu conversei, né? Falei de Deus com o cara e tal. Contei meu testemunho de vida e tudo mais. E daí ele pegou e falou, tinha um cunhado meu que era xarope toda hora querendo falar, não sei o que. E eu, cara, já tinha um convívio com esse cara, ele pegou e falou, com ele fazia já algum tempo. Eu nunca tinha falado, porque mas ele pegou e falou, você é evangélico, não sei o quê. Porque ele viu sem eu falar pra ele, entendeu? Aí que tá a diferença. Tipo, eu nunca tinha falado nada. Toda vez que eu conversei com ele, eu nunca falei e tal. Claro que aquele dia que eu tive uma oportunidade explícita ali, Isso é legal. Eu não deixei de lado essa oportunidade. Mas, cara, eu não ia ficar direto em cima do cara, pegar e pressionando o cara, ter que, enfiar de goela abaixo, né? Sim, empurrar, né? Então, hoje eu estive com o pastor Marcos, que esteve aqui com vocês. Ele é meu amigão. E aí a gente estava conversando sobre isso. Ele falou que ele está aqui há 9 anos aqui. E ele falou assim que muitas pessoas ele ganhou sem falar de Jesus, sabe? Só pelo exemplo. Né? Falou assim, esse pastor é meio doidão, chama os outros de mano. Né? Chama de mano, mas é assim, pelo estilo dele próprio, né? Sim. Porque hoje parece que para ser crente tem que ser meio formal, né? Mas assim... Usar camisa social, né? Gravata, terno, né? Eu não ia passar na... Teste se tivesse um tempo atrás, eu não ia passar nesses testes. O sonho do Kelvin é pregar de moletom. Olha aí. Um dos sonhos dela. Então, assim, cada um tem o seu estilo, né? Tipo, eu também sou assim, do jeito que vocês estão me vendo aqui, prego na minha igreja, entendeu? O povo entende. E de vez em quando, assim, numa ocasião especial, eu uso um terno, né? Mas numa ocasião especial, mas se não, prego de camisa, calça jeans. Falando, pastor, sobre as experiências de você pregar assim do nada, né? Então, faz um mês agora que eu estou trabalhando numa agropecuária. Então,
Deus me abriu uma porta, né? Nesses dias, né, a gente ali no final do expediente, né? Tava a galera reunida ali, né? Sabe quando você vê assim que não... Quando você falou assim, depois você fala assim, uau, né? Do que eu tirei isso, né? Então ali... Foi profundo. Na loja, né? Tinha uns sacos assim, né? Tinha ração, tinha semente ali, nada... Daí eu cheguei do nada assim, falei pro rapaz, né? Eu nem conheci, não tinha intimidade do cara, nada. Falei assim, viu? Você sabe o que tem a ver a Bíblia com o nosso ramo aqui hoje? Ele falou, o quê? Eu falei, tudo? Eu falei, mas como? O que tem a ver a Bíblia com a agropecuária? Cara, você tá vendo que esse saco de semente? Ele falou assim, cara, isso aqui é igual a nossa vida. Se nós plantar milho, nós vamos colher milho. Se nós plantar soja, nós vamos colher soja. Tem tudo a ver. Você pode escolher o que você planta e não o que você colhe. Exatamente. E se você não usar os defensivos que tem hoje contra as pragas, aquelas pragas vão crescer, vão sufocar a semente e não vai produzir bons frutos, ou você não vai obter uma boa colheita. Cara, olha, foi profundo, né? Que eu tirei tudo foi isso, profundo, né? Espírito Santo, O Espírito Santo usa coisas simples do dia a dia. É que nem a gente às vezes tá lá, a gente ora todo dia ali na igreja, agora das 11h30 ao meio-dia ali. E a gente sempre tá conversando com o Eduardo, né? A gente trocando uma ideia. Foi dali que surgiu o podcast da gente vir conversar legal. E tal. Pela forma que a gente conversa, a gente tá lá espontâneo, sim, conversando lá e tal. Daí de repente a gente pega e entra numa reflexão assim da palavra, um negócio. Depois a gente olha assim, a gente falou. Não sabia disso. Tipo, a gente legal, não sabe da onde... Sim. Claro, a gente sabe da onde que veio, né? Sim. Veio do Espírito Santo. Exatamente. Mas era uma coisa que a gente aprendeu naquele momento. Não, a gente aprendeu naquele momento com o Espírito Santo. Nenhum dos dois sabia aquele assunto. Isso é maravilhoso, né? Você vê experiências assim. Mas que bom. Tremendo. Vamos voltar um pouquinho pra história, gente. Vamos. Mas, daí tu tava lá no Mato Grosso, daí já veio direto pra igreja de Farol? Isso, pra Renovada de Farol. Ali também foi um tempo de aprendizado, fiquei 6 anos ali. Não era uma igreja emancipada, era uma congregação de uma igreja de Campo Mourão. Aí no meu primeiro ano a gente conseguiu emancipar ela. A gente organizou a questão administrativa. E aí, assim, trabalhei 6 anos. Foi um tempo de aprendizado, crescimento. E aí, agora, recentemente, a gente mudou para Tuneiras, né? Sim. Vai fazer agora, em dezembro, 2 anos. Então, assim, Tuneiras está sendo um grande desafio de renovação, sabe? Que nem eu falei para vocês no início, 22 anos o pastor que me antecedeu ficou lá. Né? Então, assim, tem muitos desafios, né? Muitos desafios quando você pega um trabalho assim já há muito tempo, né? De um pastor, para você assumir os desafios são gigantes, né? Mas assim, graças a Deus, Deus tem nos honrado. São 3 igrejas lá. É a igreja sede, 2 congregações, 2 cidades distintas lá, 15 quilômetros cada cidade. Guaraitava e Aparecida do Oeste. Tem 2 templos lá, só que essas são congregações da sede daí de Tuneiras, que eu dou assistência. Então, assim, a correria a semana toda. Agora eu escapei para vir ver os pais, mas já deixei o pessoal lá escalado, né, para dar a sequência. Mas, assim, a correria a semana toda, de terça a domingo. Terça a domingo a correria o tempo todo. Famílias para atender, para aconselhar. Graças a Deus, assim, tá chegando uma safra boa, sabe? De pessoas, de jovens. E aí, assim, o jovem você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar, sabe? Eu tenho uma pergunta boa aqui. O conciliamento entre... Você falou de famílias da igreja. Mas entre o teu pastoreio e a tua família. Como que... É assim, é diferente, né? É diferente. Porque assim, dentro de casa eu não sou o pastor, né? Sim. Dentro de casa eu sou o Fernando. E assim, eu procuro muito, a vida toda, não trazer problema da igreja para dentro da minha casa. Então, assim, e nem também ser aquele crente chato dentro de casa, sabe? Então, assim, eu procuro dar mais exemplo. Dar mais exemplo pro meu filho, ele tem que ver que quando eu falo de oração lá na igreja, ele vê o pai orando. Quando eu falo de leitura da palavra lá na igreja, ele vê o pai lendo. Então, eu procuro ser mais exemplo do que cobrança, sabe? Carrego o meu filho tem 7 anos. Então, ele está aprendendo tudo comigo, né? Comigo e com a minha esposa.
Então, assim, dentro de casa é uma forma, né? É uma forma, assim, mais tranquila, sem aquela cobrança, né? Que geralmente tem aquelas pessoas que cobram demais. Aí o que acontece? Junta a cobrança do pastor para cima da família e existe a cobrança da igreja para cima da família, né? Porque, queira ou não, cobra muito da esposa do pastor. Por exemplo, uma coisa que eu sempre declaro para a igreja é: minha esposa não é pastora. Eu sou pastor. Porque às vezes acontece que o quê? Que a igreja cobra muito da esposa do pastor. Sobrecarrega. Entendeu? Sobrecarrega o filho do pastor. Não, se ele é filho do pastor, ele tem que ser um pastorzinho. Não é. Não é assim, né? Então, assim, meu filho, se ele quiser, ele vai ser pastor. Mas se ele não quiser entender que não é esse o chamado dele, ele vai ter a profissão dele, né? Como todo mundo. Mas, assim, dentro de casa, eu procuro ser mais exemplo. Acho que essa é a palavra que resume, né? E com as minhas ovelhas aí, você conhecendo elas, tem umas que você tem que levar perto, com o cajado, entendeu? Tem umas que você pode dar corda, que você sabe que não vai dar trabalho, que tem uma, né? Você vai conhecendo as suas ovelhas, né? Tem uns que tem que dar uma... tem cajado. uns que tem que usar o cajado, Uns tem que quebrar a perninha. Tem uns que você tem que segurar pertinho, se você deixar aí, ela desanda, se perde, o lobo ataca, né? Então você tem várias formas de trabalhar. E tipo, uma questão assim que eu acho que eu não consegui expressar bem. Questão assim pra você equilibrar, pra não ficar, por exemplo, o pastor Fernando tá muito na igreja. Ah, sim. E esqueceu da família. Esqueceu exatamente. Um pouco, Essa pra é uma... isso não exatamente. acontecer, Conciliar né? as duas coisas. Pra Exatamente. conseguir conciliar bem. Tem que manter um equilíbrio muito grande, exatamente. Porque é uma coisa assim, que no começo do meu ministério, minha esposa até me cobrava. Falava: ó, você tá muito lá, porque realmente era dia e noite, eu vivia pras ovelhas. Ligava 11 horas da noite, meia-noite, eu saía, largava, né? Às vezes tinha um evento, combinava alguma coisa com a esposa. Vamos jantar fora hoje? Aí vamos. Aí um membro ligava, eu largava tudo e falava: hoje não vai dar, vamos deixar para amanhã. Ou seja, eu ia colocando a prioridade da família em último plano, né? Até que uma hora eu falei: não, isso precisa mudar. Então hoje sim, hoje para mim a minha prioridade é a minha família. Porque assim, até a minha igreja precisa ver isso. Que a minha prioridade em primeiro lugar é a minha família, né? Não, Deus, né? Deus acima de tudo, minha família e depois eles, né? Porque se eu não estiver bem com a minha família, dentro de casa, como que eu vou pastorear, né? Isso que eu sempre falo, o nosso primeiro ministério é a própria família, exatamente. Né? O primeiro. Exatamente. Porque se não começar bem dentro de casa, você não sair de casa, igual tipo, você briga com a sua esposa. Ah, você dorme brigado. No outro dia você vai trabalhar, você tá com a tua cabeça... Você vai mal, né? Mal. Então, se você não sair de casa com a tua cabeça tranquila, que a tua casa tá bem, não tem como o resto dar certo, né? E até se a gente for ver, né? Tipo, Deus instituiu a família antes da igreja. Sim, exatamente. Tipo, ele não pegou lá primeiro... Ah, não, vamos montar a igreja e depois nós vemos as famílias como que a gente monta. Não, sim. Primeiro foi constituídas as famílias que depois formaram lá. Eu carrego comigo um versículo, que Paulo escreve a Timóteo. Ele vai dizer assim, ó: cuida primeiro de ti e depois da doutrina. Então, assim, quando eu entendi esse versículo, eu falei: poxa, a prioridade estava errada na minha vida, eu preciso mudar. É que assim, quando a gente sai do seminário, a gente sai com aquele gás todo, sabe? A gente quer ganhar o mundo, entendeu? Só que aí eu esqueci que eu tinha uma família no começo. Falei: não, peraí, tem que ir com calma, né? Tem que cuidar da minha família. Ganha o mundo e perde a família. E graças a Deus, assim, graças a Deus eu aprendi, sabe? Aprendi a ter esse equilíbrio. Hoje a minha prioridade é a minha família, cuidar da minha família, né? Para depois poder ter condições de cuidar. Mas isso eu acho que é algo que deve acontecer com a maioria das pessoas que tem chamado para isso, né, no início. Porque até você também ganhar uma maturidade para conseguir entender, para aprender a conciliar as coisas. É a mesma coisa a gente conciliar o trabalho com a casa. Exatamente. A mesma coisa, tipo, você tem que ter um equilíbrio e demora um bom tempo para você acertar os ponteiros. Agora eu me lembrei de uma história, né? Eu que fiz a história, né? Olha aí, Eduardo. Então, o pastor falou, né, de sair, né, e com a esposa, de alguém ligar e deixar para amanhã, né? Então, isso que o pastor, o membro liga, né, pro pastor, né? Já eram umas 9 e pouco da noite, né? Pastor do céu, vem aqui em casa porque meu casamento tá terminando, nós estamos se separando, quebramos o pau aqui com a minha esposa em casa e eu preciso que o pastor venha aqui. Ele falou:
Ó, irmão, infelizmente hoje eu não posso. Amanhã cedo a gente marca um horário, a gente vai conversar. Falei, pastor, mas eu preciso urgente. Pastor, o que o senhor está fazendo que é mais importante que o senhor vir me ajudar aqui? Ele falou, cara, eu estou no cinema com a minha esposa. Falou, não, pastor, você tá de brincadeira. Você está no cinema com a sua esposa e eu aqui sofrendo. Ele, então, eu tô no cinema com a minha esposa. Eu tô priorizando a minha família, a minha esposa. Se você tivesse feito, tipo, isso, o senhor do pastor pensou assim, né? Cara, se você tivesse no cinema com a tua esposa, você não estaria lá. Eu já comecei a imaginar que esse pastor ia dizer, viu, meu amigo? É o seguinte, se eu for aí a tentar ajudar o teu casamento, eu vou acabar com o meu aqui agora, né? Eu vou arrumar a treta pro meu lado. E é o que ia acontecer também. Ia acontecer também, né? Ia acontecer também. Interessante, né? Mas é aprender a conciliar mesmo, né? Tem que ter um... Só que o desafio é o tempo todo, né? O tempo todo. Você não pode esquecer da sua... Porque, assim, as cobranças vão vir. Assim, quando você tem um coração pastoral mesmo, de pastor, você quer estar junto com as suas ovelhas, entendeu? É gostoso você fazer uma visita. Eu sou aquele cara apaixonado por visitar, sabe? Só que você tem que entender que a sua família é a sua prioridade, né? Não pode esquecer disso, não. Sim. Mas facilita bastante também por a família estar junto, né? Junto, nesse contexto, sim, né? Sim, ter o apoio, né? Exatamente. Minha esposa é muito parceira nesse sentido. Compreende bem, né? O chamado. Tanto que, na verdade, compreendeu já, porque foi logo depois do seminário, se não tivesse entendido, né? Exatamente. Legal. Interessante, né? Pastor, voltando um pouquinho lá, a gente estava falando sobre a reforma protestante, né? A gente falou sobre a igreja que precisa de uma reforma, né? Sim. Nós vamos tocando um ponto bem... Ai, meu Deus. Vamos jogar lenha no fogueiro, né? Tipo, a gente já viu que quando eles tentaram unir, né, a política e a igreja, né? Não acabou dando muito certo, né? Acabou que misturou tudo e não saiu nada, né? Sim. Vamos dizer assim, você acha que hoje, como que o cristão deve se colocar perante a política? Vamos dizer assim, hoje. Deve, não deve? Apoia, não apoia? Meu Deus, essa é uma questão bem polêmica, né? Assim, Mas é uma dúvida do cristão. Sim. Eu, particularmente, Jesus disse que a luz deve brilhar nas trevas, né? Não discordo de quem entra na política, mas ele precisa ser luz, né? Ser sal e ser luz. Né? Eu, particularmente, como pastor, sempre me pergunto, pastor, você discute política, você entra na política, você defende candidato? Eu falei, não. Toda política, tempo de eleição, eu sou aquele cara o mais neutro possível. Lógico que eu vou votar naqueles que defendem princípios, valores, né? Embora a propaganda talvez seja bela, né? A gente pode se decepcionar lá na frente, mas assim, eu procuro votar em quem defende princípios, né? Princípios bíblicos, isso é o que eu privo muito, né? Mas assim, eu não sou politiqueiro, sabe? Não entro em discussão política, não entro em política, sabe? Até uma coisa assim que eu passo muito para minha igreja onde eu pastorei, sabe? Porque eu vejo que não combina muito, sabe? Para pastor, na minha posição, né? Eu misturar a religião com política, né? Porque aí, queira ou não, eu vou magoar aquele que é do lado A, do lado B, né? E assim, o meu foco não é isso, o meu foco é almas, né? O meu propósito é evangelizar. Então, assim, eu sou aquele cara na política neutro. Mas assim, é errado o pastor o cristão entrar? Se ele entrar para ser luz, eu não vejo que é errado. Mas ele tem que entrar para ser luz, dar a cara a tapa, doa o que doer. O problema é que muitos entram, 2, 3 meses, estão fazendo o que todo mundo faz. Então, assim, pelo sistema. Pelo sistema. Então, assim, ou ele entra para mudar, para arrebentar o sistema e mudar, né? Ou ele nem entra. Né? É uma forma que eu penso, né? Sobre política e religião. Eu vejo assim que a pessoa tem que estar muito convicta, né? Pra ela estar lá. Sim. É a mesma coisa, tipo, quando a gente se converte e a gente deixa de lado muita coisa que a gente praticava pra gente não cair em pecado. Então, depois de um tempo você até se sente confortável pra ir lá, tipo, por exemplo, os amigos que bebem, né? E sentar lá junto com eles, conversar, porque você já tá apto a fazer isso e você não se corromper. Sim. Porque a gente consegue
conciliar essas coisas, a gente consegue não se corromper a partir Sim. do momento que a gente tá convicto. Que tá firme, né? Só que se você não tiver firme, você vai acabar caindo nos mesmos erros. E eu vejo assim que a política também, o cara tem que estar muito convicto É aquela coisa. pra ele não entrar e acabar, como o Eduardo disse, se corrompendo pelo sistema. Sim. E vendo, porque às vezes começa a ver coisas que ele não via, que são fáceis de alcançar. Sim. Tipo, de propostas, que existem muitas propostas, a gente As sabe tentações, né? que isso existe de muitas propostas, né, pro cara não se corromper, né? Sim. Então tem que ter muita convicção. É. E a gente. Só que uma coisa que eu me entristeço um pouco assim, porque a gente vê muito o cara pegar e apoiar um político ali. Ah, não, põe o fulano de tal lá e tal, defende, veste a camisa e não sei o quê. Mas, tipo, às vezes aquilo não desenrola. Às vezes é melhor o cara pegar às vezes o cara tem nome pra ele se posicionar. Não, eu vou ser um cara que vou fazer a diferença. Eu quero o apoio de vocês. Chamar a responsabilidade. Porque é fácil eu chamar a responsabilidade pro Eduardo. É fácil eu pegar e chamar, viu? A responsabilidade é tua. Eu te ajudo, mas a responsabilidade é tua. Se der BO, você resolve. Sim. Não é muito. Cai fora, Às vezes, eu vejo pessoas que a gente enxerga potencial nelas. Sim. Mas elas não chamam pra elas a responsabilidade. Não, essa bronca é minha. Sim. Viu? Me apoiem aqui, Sim. me apoiem, vocês vão ver a diferença. Eu vejo. Vocês já assistiram um podcast com Cabo Daciolo? Conhece o Cabo Daciolo? Sim. Cara, eu vejo a presença de Deus na vida dele e ele é um cara que fala isso, entendeu? Chama a responsabilidade. E tanto que ele é taxado como louco. É. E daí se a gente for pra Bíblia, a gente vê que o cara ele tá no caminho certo. Tem princípios, né? Sim. Na verdade, assim, ou você influencia ou você é influenciado, né? Sim. Então, assim, se você cristão vai entrar, você tem que influenciar de forma positiva, né? Não ser influenciado pelo sistema de forma negativa, né? Então, assim, tem os seus desafios, né, a política, mas eu particularmente gosto de ficar neutro, né? Na moita. Neutro. Você estava falando, né, sobre responsabilidade, né, que você chama a responsabilidade para outra pessoa. Tipo, a igreja também eu vejo assim que não é diferente. Assim, tem pensamentos que eu tinha, assim, 2, 3 anos atrás, eu achava, mas por que o pastor não faz assim? Por que o pastor não faz assado? Né? Todo mundo gosta desses palpites, gosta né? de dar uns palpites, né? Mas por que ninguém quer pegar e fazer, né? Exatamente. Mas isso acontece em todas as igrejas, né? Em todas. Aquelas sugestões, né? Mas na hora de pegar pra valer, né? Na prática, né? Ninguém faz. Um dia eu ouvi um pastor falando, né? Pô, as pessoas, elas enxergam muito problema na igreja. Sim. Elas enxergam problema. Mas elas não chegam, elas só chegam com o problema, aponta a solução. elas não apontam a solução. Ou chega e, viu, pastor, tá acontecendo isso, é um problema, mas eu já tenho a solução aqui, eu posso fazer isso, o senhor permite que eu faça isso para auxiliar nessa questão? Sim. Às vezes as pessoas não fazem isso, né? Exatamente. Interessante, né? É a história de Moisés, né? Então Moisés tava tudo aquele povo lá, né, pra guiar, e o sogro dele, né, que tinha nada a ver, né, com a história, né, até isso. O cara chega e ele dá uma ideia, viu? Mas por que você não escolhe, né? Pessoas que vão te ajudar, né? Por que você não cria os teus ministérios aí, né? Deu uma boa orientação, né? Ele fez isso, né? Ele enxergou o problema. E enxergou o problema que Moisés estava se sobrecarregando e deu a solução. Ele podia ter feito ao contrário. Ô, Eduardo, Moisés, tá vendo? Quer chamar. Tá se sobrecarregando, quer levar tudo sozinho. Desse jeito não vai dar certo. Exatamente. Muito que acontece. Esse assunto eu preguei sobre os alunos lá de Eliseu, né? Quando a casa tá apertada, o ambiente que eles estudavam lá com o profeta Eliseu, eles chegam para Eliseu e dizem assim: olha, o lugar que nós estamos é apertado demais. Só que eles chegam, apresentam o problema e mostram a solução. Eles chegam, vamos buscar madeira do outro lado do rio e a gente volta e constrói aqui, amplia nosso lugar. Aí Eliseu diz assim, pode ir. Aí eles falam assim, não, nós não queremos ir sozinho, vai conosco. Aí, ou seja, eles apresentaram o problema, o lugar estava apertado. Mas eles mostraram a solução, vamos junto buscar madeira e vamos voltar aqui, vamos ampliar. Então, assim, tem pessoas que só gostam mesmo de mostrar o problema.
mas não aponta a solução, E né? se for ver, E é mais fácil, né, você apontar o problema, né? E se for ver, assim, eles não quiseram também ficar aquele negócio. Não, a gente fez, Eliseu não fez. Entendeu? Eliseu não fez nada. Não, vamos junto. Se a gente vai fazer, tu vai estar junto, pra também depois os outros não pegar e falar, viu? Ó, os caras fizeram, Eliseu ficou lá. Porque não fez nada, né? Tem que tomar esses cuidados. Exatamente. Pastor, como que o pastor lida isso com assim, a igreja? Como que o senhor, vamos dizer assim, divide em ministérios? Como que funciona a igreja? Sim. Essa Então, parte assim, interna. eu falo pela igreja renovada, né? Cada igreja tem seu sistema, né? Então, como que o pastor trabalha lá na sua igreja? Como sim. que funciona? Lá, assim, particularmente eu tenho um conselho, né? Então, assim, um conselho de presbíteros, que é o que representa a igreja. Primeiro, assim, toda e qualquer decisão passa por eles. Fora isso, tem departamentos, né? Que eu trabalho com células, né? Célula de jovens, tem rede de mulheres, rede de varões. Então, cada departamento a gente cria um líder, forma um líder, né? Trabalha com ele e depois assim, a gente dá liberdade para eles trabalhar, fazer o trabalho deles, né? Sim. Lá na igreja, assim, pelo que eu conheço, não tinha, mas agora, quando eu cheguei, 2 anos, a gente tem lá liderança das irmãs, tem liderança da rede de mulheres, liderança do rede de varões, dos homens, e a gente está trabalhando com célula jovem. Então, assim, por departamentos, né? Mas assim, eu tenho o conselho que me ajuda em tudo, sabe? Um conselho de presbíteros que me auxilia em tudo, questão administrativa, projetos. Eu chego com um projeto, lanço na mesa, que ainda está aqui, a gente lança na mesa e aí vê o que é melhor para a igreja e para o momento, né? Agora mesmo a gente está lá com muitos projetos, sabe? Projetos assim, administrativos, projeto de reforma, falando em reforma, né? Reforma física. Sim. Eu até montei um grupo no WhatsApp, né? Reforma. Aí eu até brinquei, não é a reforma protestante, mas é a reforma renovada. Né? Tipo assim, projetos de investimento, né? Renovar é preciso. Renovar é preciso, né? Então, a gente tá nessa lá. Mas graças a Deus a gente tá feliz, sabe, Eduardo? O senhor falou que o senhor trabalha com o sistema de células também. Células. Assim, você trabalha com estudo das células, como é que você trabalha? Assim, como eu tô trabalhando, a princípio, só com a célula jovem. Então, assim, eu tô levando assunto jovem, da atualidade, né? Que hoje o jovem talvez aprende lá fora, no mundo, de uma forma que a Bíblia não ensina. Né? Então, assim, todas as células eu tenho tratado assuntos da atualidade, né? Por exemplo, aborto, sexo antes do casamento. Então, temas jovens, né? Da atualidade, né? Do que o mundo diz, do que a Bíblia diz. Então, a realidade do jovem, hoje a gente tem trabalhado muito nisso, né? E assim, os outros departamentos, eles trabalham assim, temas livres, né? Pastor, eu vejo assim que o senhor falou que tem a rede de mulheres e a rede dos homens. Dos varões. Eu vejo assim que tem uma discrepância muito grande nas igrejas entre homens e mulheres, né? Verdade. Tipo, a mulher sempre é a maioria. Mais ativa. E sempre mais ativa. Sim. O homem, normalmente, ele é a minoria e sempre bem difícil dele acanhado, se engajar, né? e difícil dele, tipo, vestir a camisa e, tipo, ele ser constante. Exatamente. Não, se você pegar e falar, vamos fazer isso aqui, ó. Não, a turma abraça, vamos Exatamente. fazer. Só que parece que o homem, ele tem essa dificuldade um pouco de engajar, tipo, no ministério dele, realmente dar abraçar a causa, isso. Né? Como que o senhor lida com isso? Então, na verdade, assim, vai tudo o homem já é parado por si, né? É devagar demais, né? Nós homens, né? Não tem como comparar, tipo, a minha esposa. Ela é ligada no 220, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? A esposa é assim, né? Por exemplo, lá na minha igreja, ela ajuda a rede de mulheres. Ela trabalha com o ministério infantil da igreja. Então, assim, ela faz 1000 utilidades ao mesmo tempo. O homem é devagar, né? Faz um e ainda é empurrado, né? Então, assim, o que eu faço? Eu trabalho com a liderança. Porque você tem que ter uma liderança forte. Você tem que fazer com que os seus líderes sejam alguém motivador, alguém para frente. Você não pode colocar um líder que seja apático, devagar, quase parando, né? Você tem que colocar um líder que vai motivar os outros. Principalmente homens, né? Então, assim, eu tenho um irmão lá, assim, que ele é uma bênção, sabe? Ele é, assim, ativo, ele é pra frente. Então, aí os homens trabalham a partir de uma liderança forte, né? Então, tudo vai de uma liderança. É o que Jesus fez com os 12, né?
Trabalhou com os 12, preparou ali para poder ter uma igreja forte. Por exemplo, esses presbíteros que estão na igreja, assim, como se fossem os Copastores, né? Os copastores. Eles pregam também? Pregam. Uhum. Não, assim, fica livre, né? Nem todos pregam, mas a maioria deles pregam. Mas aí, assim, é livre, né? Porque, por exemplo, tem um lá que é bom na parte administrativa, um exemplo, né? Tô dando um exemplo. A outro é bom na questão de, hoje, marketing, né? Divulgação e tal. Então, você aproveita essas pessoas, né? Só que assim, no sistema da Renovada é por votação, né? Não é o pastor que ponha. A gente coloca o nome lá. Agora mesmo, domingo, agora eu tenho uma votação lá para a escolha de novos presbíteros. Então é a igreja que escolhe. Eu apenas coloco os nomes à disposição. Por exemplo, lá, 6 nomes, vai ser escolhido 4. E aqueles 4 vão caminhar comigo 2 anos. Entendeu? De 2 em 2 anos é feita essa escolha, entende? Mas assim, são pessoas que preenchem não todas as áreas da igreja, né? Tem um que é bom em documentos, tem um que é bom na pregação, tem um que é bom no louvor. Então, ele vai preencher uma área da igreja, né? É o corpo de Cristo. Né? Exatamente. Mas, tipo, esse sistema, mas assim, qual que é o motivo de ter, tipo, esse corpo de conselho? De conselho. Por que não é resolvido pelo pastor? Mas o pastor, vamos fazer assim, por que não vamos fazer assim? Então, é o sistema presbiterial, né? A igreja presbiteriana renovada vem de presbítero, né? Então, assim, lá nos primórdios, quem representava a igreja em si era os presbíteros, né? Por que o pastor? Porque o pastor hoje está aqui e amanhã não está. Você entende? O pastor vamos dizer assim, ele é temporário, né? E os presbíteros não. Tá ali na igreja, é morador da cidade, tem o seu emprego, tem, né? Tem a sua família livre, fixada, firmada. Então, assim, ele não muda. Então, assim, a presbiteriana, qual que é os que representam? É os presbíteros, porque o pastor hoje tá, amanhã não tá. Então, assim, trabalha naquela parceria, pastor e presbíteros. Lógico que a palavra final é sempre do pastor, né? Mas aí o conselho tem sua liberdade de expressar suas opiniões, somar, né? A ideia é somar, né? Nunca dividir. Então, a Renovada em si caminha assim, né? Tem outras igrejas que já não, né? É o pastor sozinho. No máximo ele tem lá uma mesa administrativa, um que cuida do financeiro, né? Outro que cuida da questão papelada, né? Administrativa, né? Então, cada igreja tem seu sistema, né? Mas a Renovada caminha dessa forma. Então... mas assim, é uma bênção, né? Eu tenho aprendido muito, eu sou muito novo, né? Eu tenho só 11 anos de ministério, né? Tem pastor aí que tem 30, 40, aí você vai aprendendo com os caras também, né? Interessante. Então, cada dia aprendendo um pouco mais, né? Exatamente. Mas é interessante, pastor. A gente vê assim, sempre que a gente fala assim, né? Muitas coisas a gente vê o erro da igreja, mas a gente esquece muitas vezes, a igreja é assim, assim, a gente esquece que a igreja somos nós mesmos. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente sabe enxergar o erro, mas a gente não quer tomar peito, né? A gente não quer fazer alguma coisa para que muda, né? Cooperar para mudar, né? E aproveitando esse gancho, né, da reforma protestante, né? Você vê como que a gente precisa, né, também fazer uma reforma na gente mesmo. Em nós, né? Aprender, né? Ser um discípulo, né? Sim. E que Deus nos encoraje a cada dia, que Deus né, nos ajude, né? Exatamente. Nessa palavra, né? Divulgando essa palavra de Deus. Sim. Porque você vê como que o mundo está hoje, né? Os princípios, né? Os princípios bíblicos estão errados e o achismo de pessoas estão certos, né? Exatamente. E a verdade se relativizando e os jovens, a gente mesmo, se a gente parar para dar ouvido, essas verdades relativas do mundo, a gente mesmo acaba se confundindo muitas vezes, sabia? Sim. Se a gente começar a se esfriar na fé... Sim. Você começa a olhar, né? Sim. Começa a gerar dúvida, né? Começa a gerar dúvida. Um salmo que eu carrego comigo, que é bem atual, Eduardo, é o Salmo 11. O Salmo 11, o salmista, ele está preocupado com o quê? Com os fundamentos que estão sendo destruídos. E aí ele vai dizer assim, Deus, se o Senhor me desse asas, eu voaria para bem longe, só para não ver isso, os fundamentos sendo quebrados. Ou seja, os princípios, os valores sendo destruídos. Só que aí quando ele tem esse pensamento de voar,
Deus diz assim, não, mas a realidade é aqui, você precisa encarar essa realidade e fazer ela de forma diferente. E é o que Deus vai propor para o salmista quando ele pensa em fugir de tudo. Deus vai propor ele a olhar para ele. Fala assim, coloque os seus olhos em mim. Ou seja, esse é o desafio da igreja atual, sabe, Kelvin? É a igreja tirar os olhos dos fundamentos que estão sendo quebrados e olhar para Cristo. Porque enquanto nós continuarmos olhando para o homem, para essa geração doente, eu digo doente que nós estamos vivendo, a frustração vai vir, a decepção, né? Mas a gente precisa, como igreja, colocar os nossos olhos em Cristo, né? Firmar nossa fé cada vez em Cristo, na sua palavra, falando de reforma, né? Acho que somente a Escritura, ela nos basta, né? Ela é suficiente. E se nós olharmos para a palavra, vamos estar olhando automaticamente para Cristo, né? O pastor falou, né, sobre o chamado, né, que o pastor descobriu ali e que ele foi queimando, o pastor quis fazer, né, a teologia, né? E você perdurou até hoje, né? Essa chama continua queimando, né? Esse amor por almas, sabe? Almas. Se tem alguém que é apaixonado por almas, tá aqui, sabe? Ver pessoas chegando, abraçando a fé. E como que o pastor, assim, o pastor lida com problemas de todo mundo, né? Mas quem que lida com os seus problemas? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Quem que tá ajudando nos seus problemas? Exatamente. Aí a importância, Eduardo, de você ter bons amigos pastores, né? Lógico, você vai depender de Deus sempre, né? Mas você tendo colegas pastores, eles vão entender a sua dor. Por exemplo, eu tenho muita amizade com o pastor Marcos. A gente compartilha muito da vida, eu aqui e o pastor Marcos aqui. Então, assim, até porque eu sou filho daqui, né, da Renovada. Então, assim, quando passa alguma crise, alguma dificuldade, a gente compartilha, a gente ora junto, né? Mesmo à distância, ele aqui, eu lá. Eu tenho outros colegas, como o pastor que eu falei para vocês, que a gente morou 4 anos junto no seminário, que é o Gilvânio, pastor Gilvânio e o pastor Levi, que foram 4 anos morando junto no mesmo quarto. Então, a gente criou aquele vínculo. E, assim, são pastores que entendem a realidade de um pastor. Porque, por exemplo, se eu for me abrir para alguém que não é pastor, ele não vai me entender. Vai dizer, meu pastor está vindo pedir ajuda para mim? Então, assim, tem coisas que, como ser humano, você passa a mesma coisa, mas tem gente que não vai entender, né? Então, assim, é bom ter amigos nessas horas, né? Jesus necessitou de amigos, né? Lá no Getsemane, né? Os amigos dormiram, mas ele queria que eles tivessem acordado, vigiando com ele ali, né? Mas, assim, há momentos que a gente precisa ter bons amigos, né? Esse acho que é o conselho para todo pastor, nunca caminhar sozinho, sabe? Ter bons amigos. Necessidade de ter um pastoreio também, né? Exatamente. Como a gente sempre fala aqui, com o Kelvin, sobre as conexões, né? Voltamos a falar nisso, né? Uhum. Você vê como que Deus vai nos conectando com pessoas estratégicas. Sim. E a gente vai crescendo com aquelas pessoas, né? O podcast, exatamente, ela veio, né, na ideia, trazendo isso, pessoas, compartilhamentos, né? Sim. Cada podcast, a gente cresce muito com experiências, né? Sim. Com coisas que é acrescentado na nossa vida. O pastor está falando coisa aí, mas ele está tratando no meu Sim. coração de muita coisa, né? Que legal. E vice-versa, né? Esse crescimento na mesa, né? Uhum. Jesus fazia isso, Exatamente. né? Você vê, a mesa parece que é algo sagrado, é um símbolo Exatamente. mesmo sagrado de crescimento, de compartilhar, né? Exatamente. Não só alimentos, mas experiências, né? Esses dias eu trouxe uma ministração assim, sabe? O valor da mesa, né? E hoje se perdeu, né? Hoje, por exemplo, a família não senta mais na mesa para almoçar, não faz mais uma oração na mesa, porque aquela correria, né? Trabalho, empresa, dinheiro, né? O que move o mundo hoje, né? Um come na sala, outro no quarto. O celular, né? Aquela coisa assim, tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo. Então a pessoa não tem tempo para sentar com a família, para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, conversar, né? Falar sobre Deus, né? Sobre fé. Então, assim, hoje a gente precisa resgatar o que é o valor da mesa, que Jesus ensinou, né? Chamou os 12 lá, sentou para conversar. Eu lembro que teve uma época que eu era líder de jovens, e a gente ia com os jovens na pizzaria, e daí, tipo, tava bem no começo ainda do, tipo, celular, WhatsApp e tal, né? Mas a galera já tava, né, conectada. Daí a gente fazia assim, a gente pegava, chegava na pizzaria, colocava uma cestinha, um negócio, todo mundo botava o celular ali. No momento que a gente se reunia, a gente saía da rede de jovens e ia pra comer e tal.
a gente pegava e o celular ficavam lá, ninguém pegava pra gente poder conversar, porque senão ficava todo mundo ali no celular. E a gente precisa, hoje as pessoas elas estão mais próximas de pessoas que estão longe do que as que estão próximas realmente. Exatamente. Porque enquanto ela tá conversando com uma pessoa que tá lá longe e com o pai, com a mãe ali não está conversando. Foi interessante há poucos dias, né? Vocês viram que o WhatsApp, Facebook ficou tudo fora, né? Aí surgiu memes. Não sei se ficou aqui, mas ficou, né? Geral, foi geral, né? Foi geral, né? Então, aí o que acontece? Saiu muitos memes, né? O filho encontrou a mãe dentro de casa. Não, mas e realmente foi um negócio, cara, eu peguei, uma hora eu precisava falar com uma pessoa, eu falei, nossa, mas agora o WhatsApp tá fora. Cara, eu esqueci que dava pra ligar, né? Tipo, só ligar pra pessoa e falar, cara. Tá vendo? As pessoas não se dão conta, né? Mas aí, alguns valores estão sendo perdidos, né? Tipo, o pai não tem tempo pro filho, né? O filho pro pai e vice-versa. A esposa já não conversa mais, né? Não tem mais diálogo, né? Que é de suma importância, principalmente falando de família, né? Dialogar. Lá em casa a regra é a hora de almoço, na mesa, nada de celular. Tá? Porque se eu deixar, né? O menino gosta no celular, né? Então você tem que impor, né? Tem que impor limites. Amém. Pastor, quero te agradecer por esse momento precioso aqui. Nossa, a gente cresceu muito, a gente conversou muito aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos, profetizando filhos, né? Ministério que cresça, se multiplique, que o amor de Cristo sempre esteja no teu coração, regindo tua vida, e que Deus te cubra de bênçãos e de proteção, né? Porque acho que o mais um pastor precisa de hoje em dia é proteção, né, Kelvin? É verdade. Muito obrigado, pastor Fernando, atendeu o nosso convite, peguei e mandei, ele já pronto, aceitou, né? Eu falei, não sou muito bom pra esses negócios de entrevista. Não, mas não é entrevista, né? Uma o pastor conversa, pode ver né? que é uma conversa muito gostosa de fazer. Claro, a gente fica um pouco receioso às vezes por conta do microfone, mas quando a gente se solta, vai embora. Sim. Nós continuaríamos aqui tranquilo, né? Em meio a falhas técnicas e tudo que acontece, é isso aí mesmo. Mas assim, eu fico muito grato, tá, Kelvin? Do convite de vocês dois, tá, Eduardo? Fico feliz, acho que é a primeira vez que eu venho a Candói para visitar a família, né? E tem esse privilégio aqui. Fico muito feliz, tá? Agora eu retorno para cá em janeiro, né? De férias daí, né? Que agora foi uma visita rápida. Mas em janeiro eu vou ter mais tempo por aí. Podemos até pescar, né? Vamos pescar. Podemos até ir pescar. A última vez que eu fui pescar, o pastor Fernando ali, ele pegou um lamborzinho desse tamanho. Foi boa a pescaria, foi boa, né? Foi boa a pescaria. Mas é isso aí, galera. Você tá ficando por aqui mais um do Zero Podcast. Não esquece de se inscrever nas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, @do Zero Podcast. A gente tá tentando ficar mais assíduo nessas redes aí. Estamos compartilhando trechos de alguns podcasts que estão sendo gravados. Está sendo bênção, né, Eduardo? Isso aí, cara. @do Zero Podcast, né? Curte, comenta, compartilha. É nóis. Fortalece nós.